Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos mostrar detalhes do Fiat Fastback em sua versão Audace. A Audace é a opção de entrada do SUV Coupé da Fiat. Temos também as versões Impetus e Limited Edition, sendo que Audace e Impetus contam com motor 1.0 Turbo Flex de 125 cavalos com gasolina, 130 cavalos com etanol e torque de 20,4 kgfm. E o Limited Edition conta ainda com o motor 1.3 Turbo Flex de 180 cavalos com gasolina, 185 cavalos com etanol e 27,5 kgfm de torque. Começando a falar do carro aqui pela frente, o Fastback Audace conta com 5 opções de cores e essa aqui é a cinza Silverstone. Então nós temos faróis de LED, inteiramente em LED. Então nós temos aqui em cima a luz de posição, que pode se converter na luz de seta. Temos faróis baixos e altos em LED. Inclusive nessa versão a gente tem esse contorno prateado aqui, tanto na parte superior das lentes dos faróis, quanto também aqui na grade dianteira, que vem com essas aberturas hexagonais. Ela é pintada em preto acetinado nessa versão. Temos aqui o logo da Fiat cromado, a Fiat Flag, e aqui o para-choque bem semelhante ao da versão Abarth do Pulse. Então temos aqui entradas de ar funcionais. Vejam aqui as saídas nas caixas de roda. A versão Audace não conta com farol de neblina, mas nós temos este adorno prateado aqui também na parte inferior do para-choque dianteiro. As rodas são de 17 polegadas, calçadas com pneus Pirelli Cinturato P7 de medida 205 por 50. Temos aqui molduras de plástico em torno das caixas de roda e aqui também na parte inferior das portas e também das soleiras. Temos aqui retrovisores com as luzes de seta embutidas. São retrovisores com ajustes elétricos, inclusive também com rebatimento do espelho do lado direito ao engatar a ré. E na versão Audace, tanto as capas dos retrovisores quanto o teto são pintados na cor da carroceria. Temos maçanetas dianteiras com botões para você poder travar e destravar o carro através da chave presencial. Aqui o ângulo lateral do Fiat Fastback, um ângulo bem bonito do carro. Nós temos aqui a tampa do tanque de combustível, que se abre quando você aperta aqui com o carro destravado, e aqui o acesso aqui ao tanque de combustível são 47 litros. A lateral do Fastback Audace também conta com este friso cromado circundando as janelas laterais. Temos aqui a antena do tipo barbatana de tubarão. E vejam que a traseira do Fastback é um ângulo também bastante atraente. Temos aqui estes aerofólios esculpidos na própria lataria, né? Vai até aqui um vidro traseiro bem amplo. Temos aqui easter eggs, inclusive, vejam, né? Tanto no vidro traseiro quanto no vidro dianteiro a gente encontra estes desenhinhos. Aqui na dianteira também tem estes pequenos detalhes, mas que são interessantes de você encontrar. E aqui na traseira nós temos lanternas inteiramente em LED, tanto luz de posição, luz de freio, luz de seta, luz de ré, brake light também, tudo de LED. A única iluminação externa do Fastback que não é de LED é a luz da placa. Nós temos aqui as identificações com o nome do carro, nome da versão também, Audace, com motor turbo de 200 Nm de torque. Para-choque abriga os sensores de ré. Também tem esse estilo que lembra bastante um difusor, um extrator de ar. E aqui acima nós temos a câmera de ré.
Aí, para você abrir a tampa do porta-malas, temos aqui este recuo. Então, aqui temos dois botões. O botão aqui na parte esquerda serve para você abrir a tampa, e o botão do lado direito serve para você travar o carro depois de utilizar o porta-malas. Inclusive é interessante quando você, por exemplo, quer colocar coisas aqui no compartimento de bagagem, quer sair do carro, quer deixar ele travado, então você faz isso por esse botão sem precisar recorrer à chave. Aqui nós temos dois lugares para poder facilitar aqui o apoio para a mão na hora de fechar a tampa. Inclusive aqui temos mais um easter egg, né? Os artigos de praia, né, que é para você colocar no porta-malas do carro. E a capacidade aqui é de bons 516 litros, de longe é o maior porta-malas do segmento. Aqui temos este tampão dobrável, inclusive olha só, pode correr, né? Pode ser colocado para frente. O banco traseiro tem assento e encosto bipartidos, podem ser rebatidos. A gente também tem aqui o acesso ao step, que é do tipo temporário, com a roda de 16 polegadas de ferro e pneu de perfil 125/80. E temos aqui iluminação de LED. E detalhe aí para que realmente a gente perceba tudo aqui forrado, né? O plástico, o carpete também. Então a Fiat teve cuidado aí na hora de desenvolver o porta-malas do Fastback. Ao abrir a porta do Fiat Fastback, a gente tem mais um easter egg aqui, Italian Off-Road Trails. Inclusive aqui complementa este easter egg que fica aqui bem próximo aos limpadores de para-brisa. E essa é a cabine do Fiat Fastback em sua versão Audace. A gente tem um painel bem semelhante ao do Pulse na mesma versão, mas temos diferenciais. O principal deles é o console central elevado, que inclui, por exemplo, carregador de smartphone por indução já com a refrigeração do ar-condicionado. Esse console a gente também encontra as entradas USB do tipo A e do tipo C, alavanca de câmbio CVT de 7 marchas. Inclusive temos aqui a possibilidade de você fazer trocas sequenciais tanto pela alavanca quanto também pelas aletas junto ao volante. Temos também o freio de estacionamento eletrônico, acompanhado do Auto Hold, que é uma função que permite que você libere o pé do freio mesmo com o câmbio em drive. Aqui temos estes dois porta-copos engenhosos que podem ser removidos ao apertar estes dois botões ao mesmo tempo. Temos aqui acesso a este alçapão, inclusive com fundo com o carpete, e você pode encaixar os porta-copos na direção que você quiser. E aqui a gente tem este apoio de braço dianteiro que é corrediço e também dá acesso a mais um porta-objetos. Aqui na traseira nós temos duas saídas de ar condicionado, entrada USB para carregamento e cinto de 3 pontos, apoios de cabeça ajustáveis em altura, também as fixações Isofix, Top Tether, inclusive os vidros baixam até o final, alças de teto e também a iluminação central. E se você quiser saber mais detalhes sobre os equipamentos disponíveis no Fastback Audace, eu recomendo que você assista o vídeo dos detalhes internos dessa versão, que aí eu explico várias informações que estão presentes no sistema multimídia, também no quadro de instrumentos e tudo que esse carro tem de série e também os opcionais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje ao volante do Fiat Fastback Audace, que é a versão de entrada do SUV Coupé, mas olha, já é um modelo que tem um custo-benefício bom e tem uma lista de equipamentos bem atraente. Pois é, gente, o Fiat Fastback é derivado do Pulse.
Pulse foi lançado em outubro de 2021, o Fastback chegou ao Brasil em setembro de 2022, o carro já é um sucesso, está entre os 20 modelos mais vendidos do Brasil e realmente é um modelo que se destaca nesse segmento, que inclusive é uma categoria bem concorrida aqui no mercado brasileiro, porque é um modelo que tem aí seus diferenciais e a gente vai relatar as impressões ao dirigir e todos os detalhes dessa versão. O Fiat Fastback conta atualmente com 3 versões: Audace com motor 1.0 turbo e câmbio automático CVT. Temos também a Impetus, que conserva esse mesmo conjunto mecânico, porém vem com mais equipamentos, é a versão intermediária. E temos ainda o Limited Edition, que tem um pacote de equipamentos muito parecido com o Impetus, mas ele tem aqueles detalhes aí que evocam esportividade, né? O nome inteiro da versão é Limited Edition Powered by Abarth, porque essa é a única versão a ter o motor 1.3 Turbo Flex de 180 cavalos com gasolina, 185 cavalos com etanol e torque de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis a partir de 1.750 RPM. Tanto na versão Audace quanto na Impetus, motor 1.0 turbo conta com 125 cavalos com gasolina, 130 cavalos com etanol e o torque é de 20,4 kgfm, também a partir de 1.750 giros. A diferença entre as versões também abrange a transmissão. Aqui a gente tem o câmbio automático CVT continuamente variável, que simula 7 marchas. Temos aqui as trocas sequenciais, tanto pela própria alavanca, você pode deslocar ela aqui à esquerda da posição drive, ou também você pode ajustar aqui a marcha aqui nas borboletas, nas aletas atrás do volante, e simula 7 marchas. Já o câmbio da versão Limited Edition conta aí com 6 marchas, é um câmbio automático tradicional com conversor de torque, a mesma transmissão que também está presente em versões tanto da Fiat Toro quanto também do Jeep Renegade. A ambientação interna do Fastback Audace é muito parecida com o Pulse Audace. Então a gente tem aqui volante revestido de couro com ajuste de altura, temos aqui os comandos do computador de bordo, comandos de telefone, de operação aqui do controlador e do limitador de velocidade cruzeiro, e temos também o modo esporte. Você aperta, instantaneamente o carro fica com a direção mais rígida, né, mais pesada. Temos também alterações aí no que diz respeito às reações do acelerador, também da transmissão, e ele ainda ativa a vetorização dinâmica de torque. Isso é algo que acontece tanto nas versões com motor 1.0 quanto também no modelo Limited Edition com motor 1.3. Também nessa versão temos o quadro de instrumentos com velocímetro e conta-giros analógicos. Entre eles está presente uma tela monocromática de 3,5 polegadas, onde nós vemos informações as mais variadas, como velocímetro digital. Temos aí percurso A, percurso B, cada qual com sua distância percorrida, consumo médio, tempo de viagem. Também existe um indicador instantâneo da economia de combustível e a autonomia estimada. Temos também informações como tensão da bateria, os índices de utilização do tubo compressor e a demanda de potência, também indicador de força G. Também temos aqui sensor de pressão dos pneus, orímetro do motor, temperatura de óleo, temperatura da transmissão e também quantos dias e quantos quilômetros faltam para a próxima revisão. No que diz respeito às assistências ao motorista, o Fastback Audace já tem de série um pacote muito interessante que inclui o comutador automático do facho dos faróis. Então, se você tiver com o farol alto ativado e estiver aqui nessa chavinha, né, você coloca ela aqui na posição que tem a letra A e desloca para frente, ele já ativa a funcionalidade da comutação automática e ele só vai ligar o farol alto quando necessário. Então, se você estiver numa via, por exemplo, que não venham outros veículos, aí
farol alto é ativado, mas a partir do momento em que faróis são detectados, que luzes são detectadas à frente, aí os faróis ficam no facho baixo. Também temos aqui o alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, é um recurso muito útil, principalmente para a cidade. Ele atua aí de 7 até cerca de 50 km por hora. Nessa faixa de velocidade, ele é capaz de evitar uma colisão ou então de mitigar acidentes, né? Lembrando que esse é um sistema que detecta automóveis, né? Veículos mais largos, então ele não é capaz de detectar, por exemplo, motociclistas, ciclistas, né? Tudo aí em nome da segurança. Óbvio, também não é um sistema que a gente pode ficar aí testando, né? Então, assim, é algo que o carro tem, mas que é bom não usar. Mas tem outra funcionalidade que essa sim nós podemos testar e que é bastante interessante, principalmente para quem vai pegar a estrada, que é o alerta de saída da faixa de rodagem, que inclui também o assistente de permanência na pista. Então ele funciona da seguinte forma: primeiro, nós temos que alcançar a velocidade de 60 km por hora, ele atua a partir dessa velocidade, e o sistema, que é composto aqui por uma câmera que fica aqui embutida nessa proteção que está aqui atrás do retrovisor interno, vai fazer a leitura das faixas. E aí, conforme ele for detectando as faixas, ele vai também dando uma indicação aqui no quadro de instrumentos se você está dentro das faixas, está entre faixas, né, que é a situação em que o carro vai acender uma luz espia verde aqui no conta-giros, e se você estiver saindo da faixa, ele vai acender uma luz amarelada para indicar que você está se deslocando para fora da faixa. E nessa situação você pode escolher, né, você vai escolher aqui pelo sistema multimídia, se você vai querer a correção e em que nível a correção vai ocorrer. Então, daqui a pouco, mais à frente, a gente vai testar esse sistema. Aqui a gente já está acima dos 60 km por hora. Vejam que aqui no quadro de instrumentos ele já está exibindo o ícone na cor verde, indicando que eu estou dentro da faixa. Porém, se eu estiver saindo, olha só, ele já corrigiu o volante. E olha só, ele avisou aqui: desvio de curso detectado, colocar as mãos no volante. Então, realmente é um recurso que ajuda o motorista quando ele está aí, realmente, principalmente em situação de estrada. Mas também ele é um sistema que tem limitações. Então, por exemplo, se você ficar muito tempo sem colocar as mãos no volante, ele desativa, né? Ele dá primeiro esse alerta para você colocar as mãos, e se você desobedecer o sistema, aí ele fica inativo. Vale sempre lembrar: se você não quiser esse assistente, basta você apertar este botão aqui na parte inferior do painel. Ainda falando do aspecto geral do acabamento do Fastback, a gente tem muita coisa em comum com o Pulse, mas temos algumas diferenças. Então, a gente, além do revestimento de couro aqui nas portas dianteiras, também temos revestimento nas portas traseiras. E nessa versão você pode pedir como opcional os bancos de couro sintético, que incluem essas costuras em branco, são os bancos em couro preto. A forração de teto da versão Audace e só da versão Audace é nessa cor cinza, né? Então, além de todo esse revestimento, aí a gente também tem colunas, para-sóis, também aqui os botões, as máscaras aqui do teto, todos na cor cinza. Isso é uma característica só dessa versão, porque nas outras nós temos o forro de teto em preto. Temos aqui a tela do sistema multimídia, que de série nessa versão conta aí com 8,4 polegadas. Mas se você quiser, como opcional, pode adicionar essa tela aqui de 10,1 polegadas, que já inclui o
GPS nativo, que é um recurso que é uma mão na roda na cidade. Inclusive aqui ele até informa sobre pontos de lentidão, tem aqui as diversas visualizações possíveis, busca por pontos de interesse, tem até também a indicação de velocidade. Então realmente é um sistema bem completo. E inclusive aqui pelo sistema multimídia você também tem o acesso à câmera de ré. Então você engata aqui, visualiza, pode ser nesse modo padrão ou também ampliado aqui, né, essa região. Inclusive as linhas de guia são dinâmicas, variam de acordo com o sexto volante, e quando você engata ré, você também vê os gráficos dos sensores de estacionamento que estão presentes aqui no quadro de instrumentos. Um item muito interessante que está presente no Fastback é este console central todo redesenhado, que inclui uma série de funcionalidades. Inicialmente a gente tem aqui esse porta-objetos que incorpora um carregador de celular por indução, inclusive ele é refrigerado, então você liga o ar-condicionado, a saída do ar ocorre aqui. E realmente foi uma sacada muito boa, porque a maioria dos celulares acaba esquentando muito quando eles estão aí no espelhamento de tela, e aí com isso não conseguem fazer um carregamento por indução tão eficiente. Então palmas aí para a Fiat. Nós temos também nesse mesmo compartimento duas entradas USB, uma do tipo A e outra do tipo C. Aqui logo atrás da alavanca de câmbio nós temos freio de estacionamento eletrônico. Inclusive temos esse freio de estacionamento eletrônico conjugado com freios a tambor na traseira e discos ventilados na dianteira. Então é bem interessante que os engenheiros da Fiat conseguiram desenvolver o sistema com essas características. E o freio de estacionamento eletrônico conta também com auto hold. Aliás, aproveitando que nós estamos falando de freio de estacionamento eletrônico, eu queria demonstrar algumas das funcionalidades que estão presentes aqui. Pois bem, quando nós paramos o veículo e engatamos aqui a posição parking, o freio de estacionamento é automaticamente ativado. Inclusive nós temos até uma notificação aqui no quadro de instrumentos. A partir do momento em que eu coloco em ré ou em drive, eu tô de cinto, né, as portas estão fechadas e eu dou um toquinho no acelerador, o freio de estacionamento sai sem eu precisar apertar aqui o botão. E também tem um recurso muito interessante. Digamos aqui, né, eu já comecei a andar com o carro. Agora imagine que eu estou aqui em um semáforo. Aí eu paro o carro, apertei o freio e olha só, apareceu aqui no quadro de instrumentos a informação hold. Então eu posso tirar o pé do freio mesmo com o câmbio em drive, né? Que normalmente quando o câmbio está em drive o carro começa a andar um pouquinho para frente. Então isso aí realmente aumenta muito o conforto no trânsito. E se você quiser, você também pode desativar a função hold aqui, porque tem algumas situações, principalmente quando você está, por exemplo, manobrando o carro num espaço muito apertado, aí normalmente é melhor você às vezes deixar de drive e ir controlando no freio, né? Porque o hold ele demanda que você pise no acelerador para voltar a andar com o carro. Então realmente está tudo facilitado, tudo bem ao alcance do motorista. Mesmo sendo a versão de entrada, o Fastback Audace conta com um pacote bem interessante de equipamentos. Nós temos desde faróis com acendimento automático, sensor de chuva, temos ainda retrovisor interno eletrocrômico, ele tem uma lente anti-ofuscante, temos retrovisores elétricos com função tilt down, que é o rebatimento para baixo do espelho direito ao engatar a ré, vidros elétricos com função de um toque tanto para descer quanto para subir, inclusive bloqueio, travas elétricas, temos também ar-condicionado digital automático. Ainda falando do console central, nós temos aqui estes engenhosos porta-copos, né, que são emborrachados aqui em suas garras. Inclusive, olha só, apertando aqui e aqui, você consegue remover aqui os porta-copos e ter acesso a esse alçapão. Aqui inclusive tem espaço de sobra, por exemplo, uma garrafa de 500 ml, o fundo é em carpete
E você pode colocar os porta-copos na posição que você desejar, ele encaixa de um jeito ou de outro. Também temos aqui o apoio de braço, que é corrediço. Você pode abrir, tem acesso a outro porta-objetos, e lá atrás tem algumas mordomias também. Para quem senta aí no banco traseiro, temos algumas mordomias, iniciando aí pelas duas saídas de ar traseiras direcionais. Logo abaixo nós temos aí uma entrada USB do tipo A para carregamento, e todos os passageiros contam com cinto de 3 pontos, apoios de cabeça ajustáveis, fixações Isofix e Top Data para a instalação das cadeirinhas infantis. Nós temos também a iluminação central, né, que complementa aqui os 2 pontos aqui dianteiros de luz e de leitura. Temos ainda as alças de teto, que são móveis, inclusive aí na traseira nós temos ganchinhos onde você pode colocar cabides. E por fim a gente também tem o banco traseiro bipartido, tanto no encosto quanto no assento. Em termos de segurança, o Fastback Audace vem com 4 airbags, que são os frontais e os laterais embutidos nos bancos dianteiros, além de controle de tração avançado, controle de estabilidade, assistente de partida em subidas, além dos itens que nós já comentamos: cinto de 3 pontos, apoio de cabeça ajustáveis em altura para todos. Tem também freios ABS com EBD. Agora, gente, precisamos comentar as impressões ao dirigir, né? Começando aqui pela direção, uma direção elétrica progressiva que realmente é bastante macia, principalmente em velocidades baixas. Quando você ativa o modo Sport, ele enrijece a direção, que é para você ter uma movimentação boa sem precisar mexer muito na direção. E realmente, em todas as condições, ela tem uma progressividade muito interessante. O Fastback Audace tem um motor 1.0 de 3 cilindros, que é um motor que vibra muito. Você consegue perceber isso bastante quando o carro está com o capô aberto. Mas aqui para a cabine a gente tem uma atenuação muito boa das vibrações e também dos barulhos, tanto é que o Fastback com motor 1.3 chega a ser um pouquinho mais ruidoso do que o 1.0 em determinadas situações. Já o conjunto de suspensão é composto pelo esquema independente MacPherson na dianteira e pelo eixo de torção na traseira, com a parte de molas, amortecedores e rigidez do conjunto diferenciados aqui para o Fastback. E olha, a Fiat está de parabéns também, porque ela conseguiu fazer um carro que ele tem uma boa absorção dos impactos do piso. Então, nas irregularidades você tem uma absorção, o carro não bate seco, né? É tudo bem absorvido. E ele também tem uma estabilidade boa. Você faz uma curva com Fastback, você não sente a carroceria adernando tanto, né? Então realmente é um conjunto que merece aplausos. Mas o que realmente agrada bastante no Fastback é justamente motor e câmbio. Esse é um conjunto que forma uma dupla e tanto, porque nós temos motor 1.0 que é turbinado, tem injeção direta de combustível, motor flex, aceita gasolina ou etanol, e também ele tem um rendimento muito bom, chega a superar o antigo 1.8 e-torque. E a elasticidade desse motor é realmente admirável. A partir de 1750 RPM você já tem um torque máximo, então é realmente uma faixa de giros até um pouco menor do que outros motores turbo, como o TSI 1.0 da Volkswagen. E você tem uma entrega muito boa de força, um tempo de 0 a 100 km por hora abaixo de 10 segundos, e realmente também tem retomadas que são muito satisfatórias. Então, nas ultrapassagens você realmente consegue sentir que o carro tem fôlego e que vai conseguir dar conta, mesmo estando com o ar-condicionado ligado e com as pessoas a bordo, bagagem. Então realmente é um conjunto muito bom. E o motor está aí sendo administrado por essa transmissão CVT, mas olha, até
intrigante, porque muita gente que dirige o Fastback não acredita que é um câmbio CVT, porque realmente já se foi o tempo das transmissões que não tinham simulações de troca de marcha. Isso fazia com que realmente eles transmitissem muito barulho para a cabine, né? Mantivessem em um patamar de rotações muito alto. Mas aqui não, aqui nós temos aí as 7 posições de marchas simuladas. No Fastback nós temos uma simulação de marchas muito boa, então você realmente percebe que a transmissão se esforça para manter o carro em um nível baixo de giros do motor, e isso faz com que na grande maioria das situações a gente esteja vendo a agulha aqui do conta-giros abaixo dos 2000 RPM. E o bom é justamente que você tem uma simulação de marchas muito boa, você tem pedal shifts, então você, por exemplo, pode fazer reduções. Olha só, eu estou aqui de 4ª marcha, já está recomendando aqui que eu passe para 5ª. E tem uma peculiaridade bem interessante sobre o funcionamento da transmissão, não só dessa, mas também do câmbio automático de 6 marchas que está no Fastback 1.3, que é o seguinte: se você utilizar o modo sequencial, mas por algum motivo você pegar leve com o acelerador, o próprio câmbio se encarrega de retomar para o modo automático. Mas em termos aqui do uso do modo sequencial, você pode a qualquer momento fazer as reduções, que inclusive elas são feitas de modo bastante sutil, né? Você não sente uma patada, digamos, quando você está alternando aí entre as marchas. Inclusive o 1.3 Limited Edition com câmbio de 6 marchas, você sente um pouquinho mais essa troca, mas aqui, como é CVT, você realmente percebe pouca coisa entre as trocas de marcha. Em termos de espaço interno, o Fiat Fastback tem muito em comum com o Pulse. O espaço para as pernas, por exemplo, é o mesmo, por conta da distância entre eixos ser igual. E nós temos aí um bom espaço tanto para as pernas quanto para a cabeça aqui na dianteira. E atrás temos um pouquinho menos de espaço para a cabeça, por conta do caimento de teto ser um pouco mais acentuado. Mesmo assim, pessoas aí com cerca de 1,80 m de altura conseguem se acomodar bem, tanto na frente quanto atrás. Nós temos também um túnel central baixo e que facilita a pessoa a ir de uma ponta para outra aqui no banco traseiro. E temos ainda um porta-malas muito grande para esse segmento, são 516 litros só. Para referência, o Duster tem um porta-malas de 475 litros, né? Então nesse segmento de SUVs compactos você não vai achar um modelo que carregue tanta bagagem quanto o Fastback, com os bancos aí na posição normal. Quem já dirigiu o carro da Fiat deve ter percebido que a marca preza por um bom sistema de som, e no Fastback não é diferente. Nós temos aqui 4 alto-falantes, um em cada porta e 2 tweeters, e realmente a gente sente que tem uma definição boa de graves, médios, agudos. Tem também a função loudness, que melhora a qualidade do som em baixo volume, e todas as configurações de som você pode fazer aqui através deste menu do sistema multimídia. Em termos de visibilidade, nós temos retrovisores externos bem amplos, é uma característica que também está presente no Pulse e realmente facilita bastante, né, você ver o entorno. Por ser um SUV, a gente está numa posição de dirigir um pouco mais elevada, isso também favorece a visibilidade. Mas nós temos um vidro traseiro pelo qual a gente realmente não tem um campo de visão tão amplo, né? É um vidro que é bastante inclinado, mas se serve de consolo. Todo Fastback já vem de série com sensor de ré, câmera traseira, então é aí um alento. E como o Fastback não tem um limpador traseiro, em algumas situações, principalmente em dias de chuva, você vai se ver obrigado aí a acionar o desembaçador traseiro.
Mas se serve de consolo, o Fastback também tem um recurso interessante, que é você poder ver a câmera de ré com o carro andando para frente, né? Então você aperta o botão aqui no sistema multimídia e por alguns segundos você tem aqui a imagem da câmera de ré em ação. Em termos de ergonomia, o Fiat Fastback é um carro bem resolvido, a gente realmente consegue encontrar uma boa posição de dirigir, temos o ajuste de altura do cinto de segurança e apesar dessa versão não dispor da regulagem de profundidade da coluna de direção, você percebe que a coluna é razoavelmente comprida, então você consegue ter aqui o volante às mãos, inclusive realmente tem uma pegada muito boa aqui, e também o apoio para as mãos é bastante ergonômico e a gente também tem os comandos aqui todos à mão, então realmente é um carro em que você esforça pouco para chegar aqui aos comandos e muita coisa também está concentrada aqui no sistema multimídia. O Fastback tem em todas as versões um tanque de combustível de 47 litros. Eu acredito que para um modelo desse nível ele poderia ser um pouco maior para possibilitar principalmente uma autonomia melhor. Mas em termos de consumo de combustível ele tem um patamar bem agradável. Aqui pelo computador de bordo ele está registrando 10,9 km por litro no momento da gravação. Pois é isso, gente, este foi o nosso test drive com o Fiat Fastback Audace. Quero agradecer aí a equipe da Stellantis Brasil, a equipe de assessoria de imprensa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para quando tiver novidade você já receber em primeira mão. Pois é isso aí, meu povo, vamos!